Olá, apóstola Anne do Ministério Profético Moriá. Estamos entrando no ar mais uma vez com a programação do Ministério Profético Moriá. Um lugar de adoração a Deus, onde a presença de Deus é real naquele lugar. E gostaria de convidar você a estar conosco na quinta-feira, às 19h30, ou no domingo, às 9 horas da manhã. Minha família no altar do Senhor, domingo, 9 horas da manhã. Quinta-feira, Ministério Profético Moriá, às 19h30, ao lado do Bairro Novo, aonde a presença de Deus tem sido real, no altar do Ministério Profético Moriá. E hoje, para quebrar o protocolo, nós vamos pedir para um dos nossos convidados estar orando e já abençoando essa programação. Quero convidar a pastora Rosineide, que se encontra conosco aqui no estúdio, para apresentar essa programação ao Senhor e já para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém, né? Glória a Deus por isso. Vamos orar ao Senhor e apresentar essa programação. Senhor amado, eterno Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, juntos, unidos com o só propósito, Pai, de glorificar, Senhor, e levar o Teu nome, Senhor, aos quatro cantos dessa terra, Pai. Abençoa, meu Pai, esse casal, abençoa, meu Pai, essa família, abençoa, meu Pai, os Teus filhos que estão assistindo, Senhor. Que a Tua palavra seja, Pai, uma palavra de bênção para a vida de cada um que está precisando, Pai. Um despertar, Pai, um levantar para aqueles que ainda estão dormindo, Pai. Desperta a Tua igreja na terra. Desperta, Pai, os Teus filhos, Pai, porque o Senhor está voltando e o Senhor está despertando a sua noiva. Pai, abençoa esse programa, Pai. Abençoa, Pai, esse bate-papo, Senhor. Que saia, Senhor, saímos daqui cheio da Tua graça, Pai. E quem estiver assistindo, Pai, saia também cheio da Tua graça, meu Pai. E em nome de Jesus, já queremos te agradecer, meu Pai. Amém. Amém e amém. Louvado seja e engrandecido o nome do Senhor, através da programação do Ministério Profético Moriá. A paz do Senhor, pastor Mesquita. A paz do Senhor, apóstola Anne, a paz do Senhor, amados telespectadores. Hoje é um dia que eu creio que o Senhor vai operar tremendamente. Não saia daí, não perca esse programa é especial. Dê as boas-vindas, pastor Mesquita, aos nossos convidados. Quero agradecer a Deus aqui pela presença do pastor Hélio, da pastora Rosa. Sejam bem-vindos ao programa do Ministério Profético Moriá. Pastor Hélio, seja bem-vindo a essa programação. Sua fala inicial. Amém. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, primeiramente a Deus, de trazermos aqui este bate-papo, para este casal, a apóstola Anne, o pastor Antônio Mesquita. Que Deus venha abençoar também a todos que estão aqui, estão nos ouvindo, E graças a Deus que esse nosso Deus é maravilhoso. Eu quero agradecer desde já. Muito obrigado. Pastor Hélio e pastora Rosa são de qual ministério? Nós somos pertencentes ao ministério da Igreja Pentecostal Filhos da Promessa, no qual eu sou o pastor presidente, acompanhado com a minha esposa, a pastora Rosineide, que se encontra aqui também. E pastora Rosa, a senhora nasceu num lar cristão? Não. Longe de ter nascido num lar cristão, mas o Senhor me resgatou. E qual era a origem de fé da sua família? Ou não tinha nenhuma origem de fé? Era tudo junto e misturado, um pouco, Minha mãe, ela era católica, mas não praticante. E isso foi nos levando, De vez em quando ela ia também para outros lados. A gente também seguia, O filho vai seguindo, Mas eu vim me encontrar com Jesus bem mais tarde, aos 17 anos. E antes da senhora se encontrar com Jesus, a senhora tinha uma vida de mundo, de festa, dessas coisas ou não? Experimentei tudo lá que o mundo poderia me oferecer, experimentei, Estive lá fora, passei lá fora, Até o momento que o Senhor me resgatou. Pastor Hélio, o senhor nasceu num lar cristão, como é que foi? Muito longe disso, do lar cristão. Assim como a minha esposa falou, nosso lar era considerado católico, mas não praticante, E graças a Deus, Deus me resgatou também, como a pastora Rosineide disse. Experimentei de tudo que este mundo oferece, Porque quando nós estamos sem
a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus, nós não sabemos nem o que nós estamos fazendo, na verdade, quando estamos no mundo. Amém? E graças a Deus, eu estou aqui para falar. O que lhe marcou, o que lhe fez vir, pastor Hélio, para a presença de Deus? A própria palavra do Senhor, né? A própria palavra de Deus que me resgatou através, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus me resgatou do mundo, né, de lamaçal de pecado, o que o mundo oferece. O senhor bebia, o senhor quer? Sim, não. Relate um pouquinho para quem está em casa. Um pouquinho do detalhe, né? Eu era praticamente alcoólatra, né? Fui usuário de drogas, de todo tipo de drogas, de pipe na veia, de cocaína, de todo tipo de droga eu já experimentei, né? E graças a Deus, esse Deus maravilhoso, né? Que eu creio que ele já tinha me selado há muito tempo, né? Antes, como diz na palavra, ele já me conhecia antes mesmo de eu nascer. Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Isso, exatamente. Então ele já me conhecia, né? E vejo nisso, assim, como a senhora falou, essa pergunta muito importante, o que foi que me resgatou? Foi quando eu vi realmente que tinha algo a mais na minha vida, e esse algo a mais na minha vida era o Espírito Santo, me guardando, me protegendo de todos os malefícios que o mundo estava oferecendo na minha vida. O senhor veio pelo amor ou pela dor? Eu posso dizer que eu vim pela dor. Pela dor. É pela dor. Se eu experimentei drogas, fui de todo tipo de bebidas, no mundo de prostituição, né? Com certeza foi pela dor. Mas Deus já tinha um projeto e tem um projeto, um plano de vida para mim, como tem para todos aqueles que estão, né, nesse mundo de Pastora Rosineide, pastora Rosa, a senhora veio pelo amor ou pela dor? Vim pela dor. Vim pela dor. Na realidade, quando eu vim para o Senhor, eu estava passando por um processo muito difícil, a qual os demônios queriam, porque queriam que eu servisse eles e eu não queria servir. Então foi uma batalha muito grande para mim vir, e eu vim pela dor, até porque os demônios tinham falado que se eu não servisse eles, com certeza eu ia ficar louca. Então eu disse: se eu for ficar louca, eu vou ficar louca com Deus. Se existe Deus, Ele vai me resgatar. E desde já nessa época eu já era alcoólatra, eu já era viciada, eu era alcoólatra. Eu não bebia uma lata de cerveja, eu tomava pinga mesmo. E quando não tinha, eu misturava com álcool, entendendo? Então eu era viciada, eu era alcoólatra. Então o inimigo tinha falado... A senhora chegou a usar droga ou não? Essas drogas não, mas todo tipo de bebida, e quando não tinha eu inventava uma, o inimigo colocava na mente, né? E aí eu acabava fazendo essas coisas, mas tipo de droga não. Sem contar que o álcool, ele é uma droga, né? Sim. Droga. Então eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. Porque o inimigo das nossas almas... A senhora me abriu uma curiosidade agora, pastora. Posso me chamar de pastora Rosa? Quando a senhora fala a respeito de o inimigo lhe fazia usar bebida alcoólica e quando não tinha a senhora inventava. Qual foi a experiência dessas que mais marcou a senhora nesse sentido? Certa vez eu misturei uma bebida, não tinha bebida onde eu estava, tinha álcool. Nós misturamos o álcool ali e fizemos uma bebida. E de repente eu fui parar, eu estava já no meu carro, eu já estava em outro local, eu cheguei em outro local, não sabia nem como. Quem dirigiu para mim? Meu Deus. Sem contar que outra vez eu capotei o carro. E depois eu acordei e falei: nossa, eu capotei o carro caiu lá. Eu não tinha machucado nada. Eu ficava me perguntando: quem me segurou? Deus. Sem contar que outras vezes eu bebia tanto que nem sabia onde eu estava. Então eu vim pela dor. E aí, quem aceitou Jesus primeiro, pastor Hélio, o senhor ou a pastora Rosa? Foi a pastora Rosineide, né? A pastora Rosineide. O nosso encontro foi um encontro assim excepcional. Um encontro assim que Deus já tinha selado, já tinha... Então, ela foi primeiro para Jesus? Sim, sim. E a senhora aceitou Jesus na igreja?
Na praça, no hospital, aonde? Na realidade, quando eu aceitei Jesus, a senhora falou uma coisa muito importante. Eu não tive ninguém que viesse assim pregar para mim. Pelo fato de eu já ter ido na igreja, não tinha ficado, então não tinha aquela pessoa que insistisse, né? Talvez insistisse um pouco e eu era rebelde, não queria ficar. E quando eu vi que eu estava no fundo do poço, eu tinha vergonha de ir para o Alcoólicos Anônimos, eu tinha vergonha. Não queria ir, eu tinha vergonha. Então eu disse, Deus, se tu realmente me existe, tu vai me ajudar. Porque eu fui ter uma conversa, gente, pastora, apóstola, eu tive um encontro com Deus, debaixo de um pé de azeitona. Foi lá que eu me encontrei com Deus. Foi o Espírito Santo que pregou para mim. Eu disse, Espírito Santo, eu não tenho força para ir, para me internar. Eu não tenho força para ir para uma igreja. Eu tenho vergonha de chegar lá. Se tu tem algo comigo, me ensine. E ele me ensinou. Eu falei, se eu deixar eu ficar um dia sem beber, eu consigo 2. Eu me tremia, eu não conseguia assinar uma folha de cheque. Eu me tremia, abstinência. E aí o Senhor foi indo. Quando eu percebi, eu estava com 7 dias. E fizeram uma festa. Eu disse, Senhor, se o Senhor me segurar, eu sei que eu não vou cair. Aí veio uma vontade de tocar. Mas quem vai me ensinar a tocar? Eu morava numa chácara. Quem vai me ensinar a tocar dentro daquele mato? E um dia eu conversando com o Espírito Santo, ele tinha um violão lá, que as cordas eram mais ou menos dessa largura assim. E eu comecei a bater corda ali, comecei. E o Espírito Santo foi ministrando na minha vida. Foi ele que foi ministrando na minha vida. Então, quando eu me encontrei com o Espírito Santo, ele já foi me ensinando. Então, para mim sair da bebida, ele me ensinou um novo ofício. Eu tocava, ele me acordava 2 horas da manhã. Eu me tocava violão, era uma vontade de tocar violão. Não sabia nem para onde ia as notas, mas eu tinha vontade. E resumindo, ele me ensinou a tocar dentro de 10 dias. Ele me ensinou. E nessa altura a senhora já conhecia o pastor e doutor Hélio ou não? Não conhecia. Nunca nem tinha ouvido falar. Não conhecia. E Deus preparou assim algo super de Deus na nossa vida. E a senhora encontrou o pastor Hélio aonde? Eu fui até o escritório dele com uma amiga, tinha algo para nós fazermos lá. A senhora foi procurar ele como advogado? Fui levar uma amiga. Que precisava de um advogado? Isso, ela precisava, né? De uma carona, eu levei ela, de carro levei ela até lá. E eu não queria entrar, né? Fiquei lá esperando, né? Foi muito legal aquele encontro. Eu fiquei lá parada. Poxa. E ele ainda não era convertido? Não, ele tinha... Na época, eu não conhecia, né? Mas ele pareceu bem bacana. Depois vim saber a bagaceira. E aí, pastor Hélio? Aí a Rosineide entrou lá no seu escritório. Foi incrível, né? Ela entrou, uma morenaça, né? Junto com a... Né, assim... me tirou, né? Do sério, vamos dizer assim. Eu estava no meu trabalho, concentrado, tirou a minha concentração, né? Levou a cliente lá, conversei com a cliente, tudo assim para... Isso ela já convertida? Já. Né? Aí ela entrou e apresentou a cliente, e eu conversando aquilo que era necessário, né? E eu, para não transparecer aquilo que eu estava sentindo naquele momento, né? Eu creio que foi algo de Deus, né? Maravilhoso. E eu senti também que ela estava me olhando demais também, né? Aí bateu, né? Assim, vamos dizer assim, um coração com o outro, né? Ficamos ali, terminamos ali de conversar nos assuntos. Aí a cliente saiu primeiro, aí ela foi saindo, foi levando até a porta. Eu falei, eu falei para ela as considerações finais, falei, muito obrigado por ter vindo, ter trazido, né, cliente. Não tem problema, eu estou à disposição aqui, né? Tudo bem, foi. Né? Aí depois
um outro dia, se eu me lembro, né, se eu não me engano, ela me ligou. Ela ligou? Ela ligou, né? Ela ligou, eu até esqueço o nome a Marli, exatamente. A dona Marli está precisando falar com o senhor, quer que leve alguma documentação, né? Tudo bem, pode vir. Então a Marli não sabia ligar, a Marli não sabia falar. Eu entendo isso, né? Eu quis entender isso, né? Aí eu, não, tudo bem, pode. E aí eu falei, aí no meu pensamento, poxa, ela vai voltar aqui de novo. Aí vai ser minha deixa, né? Aí estamos aqui até hoje, para a honra do Senhor Jesus. Mas tem, claro que tem uma história muito, né? Aí ela começou, aí vocês começaram a conversar. Sim, começamos a conversar, depois nos encontramos, né? Teve uma história, né? E aí ela lhe convidou a ir à igreja ou como é que foi? Porque na verdade, ela falou, eu não era convertido. Sim, né? Só ela. Ela estava convertida, mas estava afastada do caminho do Senhor, certo? Aí eu falei, olha, se você quiser, não podemos se encontrar, né? Um bar assim e tal, tá bom. Aí nós fomos. Né? Aí conversamos, aí saímos, começamos a sair todos os dias, né? Todos os dias, assim, a partir das 7 horas da noite, depois do intervalo do horário comercial, né? Aí nós começamos a sair. Aí, resumindo tudo, né? Ela ficou sabendo que eu realmente, como eu era a minha pessoa, né? Os meus vícios, né? E eu falei que eu queria, né, sair dessa, né? Aí ela falou, eu conheço um Deus maravilhoso e tal, né? Aí, tudo bem. Aí teve um dia que eu me ajoelhei no chão, falei, e abri os braços e eu não aguento mais viver essa vida. Eu quero viver na tua presença. E esse se ajoelhar, esse se derramar, também foi na igreja ou foi... Não, foi na frente da nossa casa, nós estávamos morando juntos, né? Vocês já estavam morando juntos? Já fomos, né? Certo tempo já passamos a morar juntos. Aí foi nessa hora que eu senti que não aguentava mais, eu queria realmente conhecer esse Deus maravilhoso. E a senhora ia para a igreja nesse período ou ainda não? Eu ia para a igreja. Ia. E ele ficava. Ele ficava. Nunca me impediu, mas ele ficava. E eu ia para a igreja, eu chegava na igreja, entrava, ele ficava. Eu convidava, ele não ia. E quando foi um dia... Só um pouquinho. Me tire uma dúvida, doutor e pastor Hélio, e para quem está em casa. Antes da pastora Rosa, o senhor deve ter namorado, ter tido outros relacionamentos. Tem diferença em ter um relacionamento com uma mulher de Deus, com uma mulher que não serve a Deus? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque quem está no mundo não tem, né? Não sabe realmente o que está fazendo, né? E, na verdade, sabe o que está fazendo, mas sabe que não está desagradando ao Senhor, né? Enquanto você vive no caminho do Senhor, você sabe como você vai agradar ao Senhor ou não, né? É totalmente diferente. E quando o senhor viu essa mudança nela em casa, o senhor começou a ter certeza que ela era a mulher da sua vida? Eu já senti logo quando ela já entrou no meu escritório naquele momento, né? Eu senti ali, quando eu vi um olhar, né, um para o outro, né? E eu tive certeza que ali não foi uma coisa casual, mas uma coisa, algo muito mais especial, algo do próprio Espírito Santo nos apresentando. Sim. Entendeu? Por isso eu estou até hoje com ela há 20 anos, mais de 20 anos, estamos juntos. Para honra e glória do Senhor Jesus. Você quer perguntar alguma coisa, pastor Mesquita? Eu gostaria de perguntar para o pastor Hélio, eu quero que o senhor volte, pastor, um pouquinho. No princípio, o seu povo, a sua mãe, acreditava no seu casamento, acreditava na sua relação com a pastora Rosa? Na verdade, nem na parte dos meus pais, nem na parte da mãe, né, da pastora Rosineide. Uma vez eu cheguei lá para pegá-la e falei, o que esse rapaz está fazendo aí? Está vendo que eu não quero, ele não vale nada, não sei o que e tal, né? A minha própria mãe falou para ela, né, no início do namoro, minha filha, esse rapaz aí, né, só vai trazer prejuízo para a sua vida. E qual foi a sua resposta, pastora?
Eu lembro que eu falei para minha sogra assim, que eu chamo ela de mãe, né? Até o dia de hoje. Eu falei, mãe, Deus muda tudo. Ela falou assim, mas o Elinho não tem jeito não. Eu falei, tem, mãe. Para Deus tem. Ela falou, o Elinho sempre teve um jeitão assim, mas eu acho que ele deve ter... Eu acho que um dia ele vai ser pastor. Ela disse. Diz, palavra de mãe. Uhum. Né? E hoje ele realmente é um pastor. E quando ela lembra daquela história, depois ela passou a olhar para mim e ver a mudança nele. E ela dizia assim, Rosa, não desista dele. Meu filho é bom, não desista. Ele é bom, não desista dele. Aí como ela era católica, ela falava, tu ora e eu rezo. Eu falava, tá bom, mãe. Ela falou, ele tem um jeitão, assim, ele ainda vai ser um pastor. Ele fala bem, né? Que mãe coruja, né? E aí hoje, para o glória de Jesus, não é pastor. Uhum. Mas teve toda uma história, teve todo um processo de libertação. Teve um momento que a senhora achou que não ia conseguir se manter? Teve um momento que você acha que está sozinho, né? Estava sozinha, e eu pensava que eu estava sozinha, que eu orava, e um dia eu quis desistir. Eu falei, Deus, eu não estou vendo mudança. Eu não estou vendo mudança. Na realidade, eu queria que ele mudasse, mas eu precisava mudar. Porque a palavra do Senhor fala que um cego, ele não pode guiar outro cego. Deixa eu contar uma coisa, pastor. Eu congregava. E quando eu ia para outros lugares, né, afastado, chegava lá e eu fumava um cigarro, né? Ninguém estava vendo. Eu queria que ele mudasse, né? Mas eu não mudava, né? E quando foi um dia, eu me revoltei com a situação. Eu disse, Deus, eu não quero ir para uma igreja para me contar testemunho dos outros. Eu não aceito isso. O Senhor é Deus que falou comigo debaixo de um pé de azeitona. Me ensinou a tocar. Eu não aceito isso. Se for para me viver dessa forma, eu não vou mais para a igreja. E eu fiz um desafio com Deus. Aconselho você, não faça isso. Peguei a Bíblia, falei, vou abrir a Bíblia agora. Se o Senhor falar comigo agora, não vou mais para a igreja. Eu não vi mudança em mim. O marido bebia, se drogava. Eu chegava em casa e falava assim, fiz mesmo. A gravata para cá, os olhos para lá. Meu Deus. E aí eu disse para Deus que eu ia desistir. E eu abri a Bíblia, falei no livro de Ezequiel, que o Senhor fala, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. E eu, como uma crente, pé no mundo, disse assim, crente Raimundo, pelo ditado, né? Eu disse assim, então, eu como uma crente só na frente do pastor, né? Falei, vou abrir de novo a minha Bíblia, Senhor, se eu estou falando sério, Jesus. Estou falando sério, Jesus. Abri a Bíblia, tirei lá tudo que tinha dentro da Bíblia, para não ter problema de ter alguma coisa lá, abrir no mesmo local. Pastor, orei, falei, Senhor, estou falando contigo. Se o Senhor não me der uma resposta, eu não vou mais nunca para a igreja. Se tu não tem o prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. Fechei a Bíblia, aí eu olhei para o céu e falei, Senhor, eu vou fazer de novo, essa é a última vez. Já pedi, eu já estava na misericórdia já, né? Eu não queria entender. Eu abri pela terceira vez. E aí eu ouvi a voz do Senhor. Rosa, eu não tenho prazer na tua morte. Mas se tu não se consertar, eu vou te tirar da face da terra. Para que tu não se torne coisa pior. Aí eu olhei para o Senhor. Falei, Senhor, eu quero um milagre na minha vida. Eu quero entrar na igreja e contar o meu milagre. Interessante, né, pastor Mesquita? Quando Deus tem um chamado específico, ministerial, pastoral, eu dizia isso ontem na igreja, no culto de ensino. Deus não tem bom humor com a gente. Deus não tem. Com o crente normal, ele tem até mais paciência. Mas quando se refere a nós, líderes de igreja, de denominações, ele diz assim, ou tu muda ou eu te mato. Eu te tiro da terra. Não tem terceira alternativa. Verdade. Não é isso? Verdade. Não é isso, pastor Mesquita? Sim, apóstolo. E eu gostaria que a pastora Rosa voltasse um pouquinho
e me dissesse, eu vou fazer uma pergunta, pastora. A senhora sentia nessa época que o pastor Hélio, pela vida que ele vinha levando, ele ia ter muitos dias de vida, ou a senhora sentia que ele também estava chegando os últimos dias dele, pela vida que ele levava? Pela vida que ele levava, ele não ia ter muitos dias de vida. Que era muita droga que ele usava. Pastor Hélio, Deus também teve que dar um choque assim no senhor, que nem deu na pastora Rosineide? Totalmente. Era para ter já, eu quero dizer assim, eu fui, Deus me deu vários livramentos, né? Inclusive de morte, né? Eu já fui, as pessoas atiravam de revólver nas minhas costas e as balas não saíam. Nem foi uma nem duas. Alguém vezes. orava pela senhora? A senhora tem conhecimento disso ou não? Orava. Alguém orava pelo senhor, além da Rosineide? Sim, a minha mãe orava, né? Do jeito dela, ela orava, né? E outras pessoas também oravam, né? Mas aí a Rosineide falou assim que quando ela ia num lugar que ninguém conhecia ela, que não tinha pastor, não sei o quê, ela ia lá e fumava um cigarrinho. Quando o senhor se converteu, no processo da conversão, tinha algumas deslizes ou o senhor conseguiu ir direto? Não teve deslize. O senhor foi direto? Direto. Foi diferente dela, teve um deslizinho? Não tive deslizes. Entendi. Enquanto vícios, vício de bebida, de cigarro, isso aí, para onde o senhor... O senhor não precisou ir para um centro de recuperação? De modo algum. De nada disso? Deus foi maravilhoso comigo. Eu sou grato eternamente por esse Deus maravilhoso, por essa misericórdia e essa benignidade do Senhor sobre a minha vida. E é tanto que quando no começo da minha conversão, né, tinha uma festa também na casa dos meus pais, em quase meus irmãos estavam fazendo uma festa, e eu e a pastora Rosa fomos para nossa casa, e chegando lá, a minha mãe chegou junto com a pastora Rosa. Meu Deus, será que ele vai voltar ao vício, né? Aí eu cheguei, sentei na mesa, meus irmãos, minhas irmãs tudo ali, com os amigos e tal, conversando, tinha uma garrafa de uísque. Olha aqui, Hélio, para você que me escolheu. Não, agora eu sou filho de Deus. Aleluia. Eu sou filho de Jesus. E as pessoas olham, mas realmente, Hélio, eu me chamo de Hélio, você está com uma feição diferente. Pastor Hélio, pastor e doutor Hélio, sem citar nomes, mas o que lhe levou ao mundo da droga? Foi amizade? Foi influência? Olha, eu entrei tanto no mundo das drogas como no vício, desde, vamos dizer assim, semi-adolescência. Estava entrando na adolescência. Né? Mas foi amigos? Vão ser amigos, né? Amigos entre aspas, né? Então, e dali pra frente, só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo, né? Deslize, né? A Bíblia diz, lá nas cartas de Paulo, diz assim, ó, o homem é produto do meio. A Bíblia também diz lá nas cartas de Paulo, que diz a respeito de as más conversações. Sim, corrompe os bons costumes. Exatamente. Então, muitas vezes, quando o ambiente que você está, dependendo de onde você esteja, você vai ser mal influenciado. Aí muitas vezes dizem, não, é porque era jovem, porque não tinha maturidade. Não, não é só porque é jovem e não tinha maturidade. Tem pessoas maduras que estão até na igreja, que servem a Deus, mas devido às más conversações, acabam saindo da posição e da presença daquilo que Deus quer. Exatamente. Então, assim, é muito cuidado com quem você senta, com quem você caminha, Isso. com quem você cruza o quarteirão. Por quê? Porque a gente não sabe o que vem de lá para cá. A gente sabe do que está dentro de nós. Exatamente. A gente sabe daquilo que a gente tem tido com Deus.
mas a gente não sabe o que vem do outro para nós. E a Bíblia também diz, pastor Hélio, pastora Rosa, pastor Mesquita, que o diabo anda ao nosso derredor tentando nos tragar, tentando nos devorar. Isso. Porque um dia, todos nós, ou a grande maioria, foi influenciado ou possuído por ele. Exatamente. E se você não vigiar, você corre o risco de voltar. É como o apóstolo Paulo, né, nos diz, né? Orai, né? E vigiai. Incessantemente, continuamente, em espírito e em verdade, né? Para que nós possamos estar firmes contra essa astúcia, né? A astúcia cilada do inimigo, do diabo. Pastora Rosineide, em casa tem muita gente que assiste a gente e que infelizmente está entrando isso dentro das nossas igrejas, está acontecendo de uma maneira assustadora a quantidade de divórcio. E a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. O que a senhora diria para quem está em casa pensando em fazer isso ou até menos fez isso? O Senhor, Ele não aprova o divórcio. O Senhor, Ele constituiu família, né? Eu acredito que a família, nós como mulheres, temos que lutar e honrar a nossa família, né? E a nossa cruz, nós temos que levar, né? Nossa família, cuidar da nossa casa, né? Eu sou contra divórcio, eu sou conselheira de casais, eu aconselho na igreja, sou contra divórcio, eu aconselho as mulheres, né? Os varões, né? Cuidar da sua esposa, cuidar da sua família. Exato. Para que não haja essa rachadura, né? Porque é um sofrimento para ambas as partes, Sim. né? E aí, qual é a consequência? Você divorciou, lá na frente você casa. Não deu certo, você casa. Não deu certo, e você vai parar aonde com isso? Né? O Senhor fala, né? Alegra-te, né, com a mulher da tua mocidade. Sim. E eu estou só trocando. Pastor Hélio, o que é que o senhor diz a respeito disso? Qual o seu comentário a respeito disso? As minhas palavras, da pastora Rosineide, minha esposa, com certeza. Eu sou, conforme está escrito na palavra, eu sou contra o divórcio, né? Como ela falou, nós somos conselheiros de casais, né? Já conversamos com vários casais, inclusive da igreja, fora da igreja. Graças a Deus tivemos êxitos, né? Nós somos contra o divórcio, porque divórcio não faz parte, né, dos planos de Deus, ao contrário, é a família. Mas nesse mundo moderno, né, que é globalizado, internet, Instagram, que é uma comunicação, é só num clique e já... Pastora, apóstola, pastorane, a modernidade vai na cabeça do homem, entendeu? Nós temos que ter a palavra de Deus dentro do nosso coração. A palavra de Deus é que nos liberta, que cura, que abençoa, que nos dirige através do Espírito Santo. A pessoa fala, não, é moderno isso, é porque está havendo isso. Não, eu não tenho nada a ver com modernidade. Eu tenho que a ver com aquilo que a palavra de Deus me diz, né? Eu creio na palavra do Senhor. O que me motiva, o que me fortalece é a palavra do Senhor. E divórcio não está no meu coração, né? Eu, a pastora Rosineide, vamos ficar até, né, do jeito que Jesus quer, né? Cabelos brancos, juntos e levando a palavra para a honra e glória. Você quer falar, pastor Mesquita, sobre Sim. isso? Tipo assim, não tem coisa mais moderna, pastor, do que a palavra de Deus, entendeu? A palavra de Deus, ela transcende o tempo, né? Ela é muito moderna, quer dizer, você vive a palavra hoje, é tanto que, tipo assim, lá há muito tempo atrás, através dos profetas, o Senhor falou do que está acontecendo hoje e do que vai acontecer. Exato. Então, tipo assim, ele já está além, né? Hoje, a modernidade que a gente fala de internet, de estudo, são ferramentas que nós temos que vigiar, ter muito cuidado, porque ela vem tanto para nos abençoar, Sim. como vem para nos tirar do caminho, entendeu? Correto. Então, tipo assim, o que é que eu vejo? Eu vejo que o nosso foco, sabe, o nosso olhar tem que estar no céu. Sim. Tem que ser em Jesus. Nós temos que estar a nossa visão só em Jesus. As coisas vão vir. Você chega num trabalho hoje, que nem a gente
trabalha, e você vê tanta coisa que você não concorda, entendeu? Mas ali você sabe, você tem que chegar, se posicionar muitas vezes. Às vezes você sai de perto e assim, tipo assim, verdade. e não deixar os seus pés resvalar, porque tudo vem colaborando para que você saia do caminho. Exatamente. Entendeu? É por isso, Pode falar, é pastor. por isso que nós estamos com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos sustenta. Isso. A palavra de Deus é nos faz firme, fica na sua presença. Como o senhor falou aí, pastor, muito bem, não tem mais moderno que a palavra de Deus. A própria palavra de Deus, ela se renova a cada dia e diz que a palavra de Deus é ontem, hoje e sempre. Graças a Deus. Pastor Hélio, à luz da Bíblia e mediante o seu conhecimento bíblico, o que é um casamento para o homem como homem de Deus, dentro do casamento? Muito bem. Eu vejo no meu testemunho a minha vida com a pastora Rosa Neide. Eu, como esposo, ela como minha esposa, devemos, como está escrito na palavra de Deus, amor. O que é o amor? Amor é suportar tudo aquilo que é o contrário de você tem que suportar em Jesus Cristo. É porque nós estamos juntos, né? Às vezes eu tenho que ceder algo para ela tem que ceder algo para mim, para nós continuarmos, principalmente na presença de Deus, né? Se fosse em outra época, enquanto nós não conhecemos Deus, Jesus, era panela, era tudo voando pelos altos. Graças a Deus que não é isso, né? O que é estarmos sempre unidos. Onde ela vai, eu vou, onde eu vou, ela vai. Às vezes tem, por exemplo, nós temos uma congregação na linha 45, né, no sítio Filhos da Promessa. Ela às vezes vai na quinta-feira e vou no sábado, porque eu tenho serviços aqui, né, para poder cumprir com as agendas, mas estamos sempre juntos, né? Na congregação, sou pastor, ela é pastora, ela leva a palavra, eu levo a palavra, e assim vai, fazendo a obra do Senhor. Pastora Rosineide, como o pastor Hélio chama, o que é uma mulher nos padrões de Deus dentro do casamento? Eu vejo assim, no padrão de Deus dentro do casamento, é uma mulher, primeiramente, que serve ao Senhor. Que serve ao Senhor. Porque se eu servir e for serva do Senhor, eu vou suportar. Eu vou suportar, né? A palavra do Senhor fala que nós temos que suportar. Submissão. Não ser tapete. Suportar no Senhor, né? Andar lado a lado. Porque casamento é assim, lado a lado. Você ceder. Não existe o casamento perfeito. Isso aí só no Face mesmo. Só lá. Casamento, ele tem problemas. Você tem que aprender a viver. Aprender. Se você casou, né? Você vai ajudar o seu cônjuge e vice-versa. Ajudar a administrar. Você casou, você era só. Aí você casou, agora é 2. Aí vem os filhos, 3. Você tem que administrar a sua casa. Porque o seu exemplo, o exemplo dos seus filhos. Né? Casas destruídas porque casamentos mal resolvidos. Casamentos mal resolvidos. Né? Então, eu vejo que o Senhor, ele tem prazer na família. Ele tem prazer, ele constituiu a família. E o homem tem prazer em destruir a família. Né? O homem sem Deus. O homem sem Deus, ele tem prazer em destruir a família. Eu lembro que quando ele não conhecia o Senhor me deu a sabedoria quando eu disse para o Senhor, então eu vou sair da igreja, quando ele me falou, eu não tinha prazer na minha morte. Eu falei, então me ensina. E ele foi me ensinar. Eu falei, Senhor, como é que eu vou ensinar esse homem que ele tem um QI elevado mais do que o meu? O cara já está lá na frente. Como é que eu vou pregar a Bíblia para esse homem? Quando eu namorava com o Hélio, nós namorávamos por telefone, na moda antiga ainda, né? E a gente namorava sobre... E não tinha celular. Não tinha, era aqueles durão, tijolão. Tinha o tijolão. E a gente eu mandava para ele cantares de Salomão. Aí você estava cantares de Salomão para ele. Tá? E aí o Senhor foi me ensinar. E o Senhor recita o que para ela hoje? Fale para mim.
Fale para quem está em casa. Eu recito para ela o meu amor que eu tenho por ela. Ela recitava cantares para o senhor, você recitava? Não, mas eu também, na época, eu recitava cantares para ela também. Eu fui pesquisar, né? Fui pesquisar e lia para ela. Para surpreendê-la? Para surpreendê-la, né? Claro. Meu amor tá... Né? Você sabe que quando eu cheguei, era flores, era telefone, era muita coisa. Eu falei, nossa. E hoje, pastora Rosineide, ele não está ouvindo a gente. Ele surpreende ou não? Surpreende. Mas enquanto ele chega lá escondidinho, lá com alguma coisa para mim, eu chego também. A gente ficou, uma mulher e um homem com Deus. Ele não é só aquela coisa da carne, é o amor, é a compreensão. Quando o Senhor me ensinou a ensiná-lo, eu queria que ele fosse convertido, mas eu não era. E o Senhor foi me ensinar. E quando o Senhor foi me libertar, eu falei, então me liberta primeiro, para me cuidar da minha casa. E ele foi me ensinar. Eu falei, como é que eu vou ensinar esse homem, Deus? E o Senhor falou assim, pega papéis, caneta, escreve a tua Bíblia e coloca nos lugares que ele anda. A minha casa, se tu entrasse na minha casa, tu ia rir. Era cheia de cartazes de Gênesis e Apocalipse. Aonde ele sentava, ele estava lendo um versículo. Ele estava lendo. Quando eu conto isso, que eu estou aconselhando as mulheres, mas não acredito que a senhora fez isso, pastora. Eu digo, fiz porque o Senhor mandou. E ele aprendeu a Bíblia dos cartazes. Eu disse, Senhor, a partir de hoje eu não chamo mais ele para ir para a igreja. Eu vou para a igreja. E eu chegava na igreja, ele não ia. Mas os cartazes estavam em casa. O banheiro tinha cartaz, copa do guarda-roupa, espelho. Gente, em todo lugar tinha cartaz. E aí, quando foi um dia, eu me arrumei para ir para a igreja. Ele falou assim, Rosa, eu vou com você. Eu falei, hoje, tu vai? Ele falou, vou. Eu falei, tá bom. Meu filho disse, mãe, eu vou com a senhora também. Aceitaram Jesus no mesmo dia, se batizaram no mesmo dia. Para a honra e glória de Jesus, até os dias de hoje. A palavra do Senhor fala que a mulher sábia, ela edifica, ela não derruba. Pastor Hélio, e quem está em casa, o que o senhor diria para o marido que está em casa, como que ele tem que tratar a sua esposa? Olha, eu digo o seguinte, primeiro conhecer a Deus sobre todas as coisas, né? Conhecer Jesus. E ao tratamento do marido para com a esposa, né, tem que ser o melhor possível, né? Assim como a mulher tem que edificar a sua casa, você, como homem, né, você tem que elogiar a sua mulher, referenciar a sua mulher da melhor forma possível, né? Nunca deixando ser constrangida, ser humilhada. Pelo contrário, se você está com a sua esposa, se você a escolheu como sua parceira, ela é para toda a sua vida. Então, ela tem que ser a sua referência, entendeu? E assim como ela tem que ser referência, eu tenho que ser referência para ela também. Então, é só você e ela e Deus, né? É a família. O que é a família? É o homem e a mulher, né? Pastora Rosineide, quando a senhora escuta uma mulher dizendo que deixou de amar o seu marido, que conselho a senhora dá para ela? Primeiramente eu digo, minha querida, vamos orar, que o fogo não pode apagar. Vamos orar. Tem algo errado aí, dos dois lados. Para acender o fogo você tem que riscar um fósforo e tem uma lenha lá, né? É dos dois lados. Eu aconselho, vou orar e ver onde está o problema. A gente vai lá na raiz do problema. Para a honra e glória de Jesus. Para a honra e glória de Jesus mesmo, nós falamos isso. Lá na igreja, não tem divórcio. Aparece. Não, vamos orar. Você prometeu lá no altar. Você tem filhos. Seus filhos dependem de você. Eu não suporto mais, não. Jesus vai te ajudar a segurar essa cruz. Carrega com ele. E nós colocamos os dois para orar junto. Vamos para o aconselhamento os dois. O casal. E o Senhor restaura. O que o senhor diria, pastor Mesquita, para quem está em casa sobre isso? Eu digo assim, apóstolo, o casamento, ele depende do amor. Porque quem ama, protege,
Quem ama é cúmplice. Quem ama compreende. Quem ama não retrunca. Entendeu? Então, tipo assim, o amor tem que estar sempre no casal. Outra coisa, quando você casa, você deixa de ser duas pessoas. Eu tô falando de casamento aqui no padrão de Deus. Entendeu? Como diz a palavra. Você deixa de ser duas pessoas e vira uma só. É uma só carne. Aí como que uma só carne, uma parte da minha carne vai para um lado, a outra quer ir para outro, quer dizer, tem algo errado. Entendeu? Tem algo errado. Eu digo que as pessoas se uniram, mas o amor não chegou. Porque quando o amor entra na união, modifica tudo. Entendeu? Eu viro cúmplice, sabe? É tudo, quer dizer, eu ando na concordância, eu faço tudo conforme Deus manda. Entendeu? E você conseguindo fazer tudo conforme Deus manda, dificilmente vai ter problema. Entendeu? Porque se a gente vê os problemas, tipo, principalmente nós que conhecemos a palavra, são coisas que o inimigo nos pega assim, parece que tipo assim, vem quando ele te dá uma rasteirinha, você vai passando, ele dá aquela rasteirinha em você para ver como é que você está, entendeu? Nos testando, entendeu? Mas com aquilo ali, o que é que acontece? Vai fortalecendo a relação, porque você vê, nós temos que reconhecer, eu errei ali, você errou aqui. É tipo assim, quando você casa, é tipo assim, o casamento. O que é o casamento? É união e perdoadores. Sim. Você entendeu? Então, se a minha mulher me ofende, eu me senti ofendido em alguma coisa com ela, minha filha, ó, eu te perdoo. Então você me perdoa. Entendeu? Porque você não pode ficar muito tempo longe do seu cônjuge. Você tem que estar e dormir do lado dele. Você não pode passar uma noite longe, sabe? Exatamente. Não é nada disso, entendeu? E eu creio, apóstolo, que nós estamos falando aqui, não é à toa que esse programa está acontecendo e que todos esses testemunhos estão sendo relatados. Eu creio que as pessoas que estão assistindo, Sim. tem pessoas que estavam precisando de ouvir esse nosso testemunho. Sim. Olha aí, amados, nós somos pastores. E você vê toda a situação que nós já passamos para estar onde estamos. Entendeu? Não pense que o seu problema não tem jeito. Tem jeito sim. Procure o grande Deus, que para Ele tudo tem jeito. Verdade. O que, pastora Rosineide, qual seria, na sua visão, a maior virtude do pastor Hélio como marido? Não como servo, mas como marido para a senhora. E carinhoso. Ele é carinhoso. O que o senhor diria a respeito da pastora Rosineide, não como serva, mas como sua esposa? Qual a maior virtude dela? A maior virtude dela, nossa, tem muitas, tá? Mas também eu vejo a ser carinhosa comigo. Muito carinhosa. Puxa, nós somos muito carinhosos. Vocês não estão em casa. Quando nós estamos em casa, entendeu? Esse carinhoso seria pegajoso? É isso? É um carinhoso cuidadoso. Cuidadoso. Nós somos assim, um casal. E eu acho isso muito lindo quando ele está ensinando. Ele tem uma reunião com os varões em casa, né, no dia da semana. E nessa reunião, ele conversa com os irmãos. Né? Nosso carinhoso é assim, e cuidadoso. Se ele vê que eu estou ocupado em algo, ele vai fazendo outro, me ajuda. Não deixa a carga para mim. Eu também não deixo a carga para ele. Terminamos de almoçar, minha água está aqui. Meu prato. Eu nem lembro de que eu lavei um prato, irmão. É sério. Esse homem é maravilhoso. Aprendeu com o pai dele. Meu sogro, saudoso meu sogro. Eu vi ele tratando a minha sogra. Até a laranja dela, ele tirava, dava na mão dela. Eu falei, pai, quando eu envelhecer, eu quero que o Elinho fique igual ao senhor. E o Elinho, do mesmo jeito. Ele gosta de um mingauzinho, sabe? Eu vou lá, faço um mingauzinho para ele. Coloco lá. Ele faz meus mimos também. Eu gosto também do sorvete de castanha. Ele vai lá,
procura a cidade toda. Aqui eu só vejo pastor. Então são só esses pequenos detalhes no casamento que não pode morrer. Ou vamos assistir um filme, vamos. Pipoca, pipoca. Nós somos da moda antiga, da pipoca. Verdade. Ele faz a pipoca, a senhora faz a pipoca? Não, ele queima a pipoca. Aí a senhora faz a Eu pipoca? passo a pipoca. Ele arruma o guaraná. Ele arruma o guaraná, coloca nos copos. Coloca nos copos. Então tem uma cumplicidade aí. Sabe, é carinhoso, cuidadoso, sabe? Então ele não fica sentado e a senhora arrumando tudo? Não. Nunca foi. Uhum. Nunca foi assim o Hélio. Isso me chama muita atenção no Hélio. E ele ensina os casais. Ele fala assim, olha, varões, ajude a sua esposa. Cuide dos seus filhos. Cuide dela. Porque casamento, como o pastor Mesquita falou, não é solo. O cara, ele casou, ele larga a mulher só e vai embora. Não é assim. É uma só carne. Eu vou deixar minha carne lá se arrebentando lá? Não. Aí eu falo pro ele, nós terminamos de jantar, um exemplo. Ele vai lavar os pratos, eu vou limpar a mesa, limpa o fogão. A gente entra pro quarto os dois juntos. Concordância, vamos assistir o que hoje? Só uma coisa que nós não damos muito certo. É na hora do futebol. Eu vou lá pro outro quarto, porque ainda mais quando é clássico, né? Vasco e Flamengo. Eu sou vascaína, ele é flamenguista. Ele não dá muito certo. Eita, pastor Hélio, ela lhe entregou. E aí, pastor Hélio, como é que fica? Mas é só nessa hora que vocês não assistem junto e não estão juntos. Mas fora disso, não estão juntos. Mas nessa mesma hora, né? É engraçado quando ela está falando. Aí eu vou lá com ela, dou um carinho, ó. Eu vou voltar mais daqui a pouco contigo aqui. Aí eu tá no intervalo, vou lá com ela. Tá, entendeu? Essa brincadeira. O senhor sente falta de estar perto dela, de estar junto dela? Dentro de casa, eu sinto falta quando ela não está, quando ela está no sítio. Na quinta-feira, né? Nós temos uma programação lá na quinta-feira. Eu já sinto falta dela, já sinto saudade dela, né? Nessas horas que a gente vai pro quarto junto, vai conversar, vai, né? Filme junto e tal, da pipoca, né? Eu fico com saudade dela. Eu creio que ela, da mesma forma, né, recíproca também, né? Isso. E hoje vocês estão à frente de um ministério, é isso? Sim, há 15 anos nós estamos à frente do Ministério da Igreja Pentecostal Filhos da Promessa, né? E há 14 anos também na linha rural, na LP30, né? Nós temos também um ministério também da mesma denominação, né? Há 13 anos lá. O pastor Hélio é aquele que de vez em quando eu cito o nome dele aqui, o da pastora Rosa, falando da sua congregação, né, do trabalho que eles têm, e que de vez em quando eu e o pastor Mesquita vamos lá, dar uns glória a Deus, uns aleluia, e a gente é muito bem recebido, muito bem acolhido, onde a presença de Deus é muito forte, lá no ministério onde o pastor Hélio e a pastora Rosineide são os presidentes, e o qual, queridos, eles têm culto lá. Quais são os dias, pastor? Terça-feira é ensino bíblico, às 19h30, né? E a quinta-feira tem o culto do milagre, às 19h30 também. Sábado tem os cultos específicos, né? Culto das crianças, no outro sábado, culto do jovem, outro culto das varoas, né? E culto de ação de graça. E no segundo domingo, o culto da Santa Ceia, né? A última vez que eu estive lá, foi um dia de Santa Ceia, que inclusive era o dia do pastor, e nós fomos lá. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito impressionada com uma criança pequenina, que ela estava vestida de blazer, toda arrumadinha, e os pais dela foram servir a ceia, junto com ela. Como que é o nome dessa criança, pastora? É a Ágata. É a Ágata. Ela é filha de obreiros da igreja, Ela é filha da missionária Karina, do evangelista Cricivaldo. Aquilo me impressionou muito, sabe? Do jeito que ela estava vestida, o cuidado dela, e parecia que ela já tinha uns 14, 15 aninhos, pela sua seriedade. Eu achei muito forte aquilo, sabe, pastor? São crianças, né? E praticamente nasceram dentro, né? Ali do ministério, nasceram, né? A Ágata, tem outros aí, o Isaac Caleb, um garotinho também, né? E outros,
né? Eu vou aqui para não pecar, para não esquecer os nomes aqui de outras crianças. Mas tudo são aí do ministério, dos obreiros, dos membros da igreja. Pastor Hélio, vocês estão organizando um encontro de vasos, não é isso que chama? Isso. Acontece esse encontro de vasos, que época do ano, quantas vezes por ano? Quem que poderia falar sobre isso? Na introdução, encontro de vasos. Fazemos todos os meses de julho, né? Ela vai dar mais detalhe, a pastora Rosineide, no mês de julho. Se eu não me engano, há 4 anos, 5 anos, né? Estamos fazendo. E é um encontro com Deus, no qual Ele vai ali modelar os vasos. Quem são os vasos? Somos nós. Às vezes os vasos estão arranhados, estão quebrados, né? E o azeite, se você botar um azeite num vaso, né, com arranhadura, com quebradura, você vai vazar, né? O azeite vai fugir. Então, ali Deus vai modelar o vaso, que somos nós, e encher do azeite. E esse azeite, em vez de vazar, ele vai, né, estar sempre cheio. E o azeite aqui representa o Espírito Santo de Deus. Pastora Rosineide, este encontro de vasos é exclusivo da igreja de vocês ou outras denominações também podem ir? Não pode ir, né? A gente lança o convite, né? Desde já, né? Como o pastor Hélio falou, são para todos os vasos, né? Todos os irmãos, né, que estão precisando. Lá acontece o extraordinário. Esse ano o tema é Ardendo em Fogo, né? Em brasas, né? Lá em Levítico 6:12. Então, nós crentes precisamos dessa chama do Espírito Santo. Então lá é um lugar específico, é fora da cidade, fica na Nova Samuel, na 45, na LP30. E ali a gente tem um sítio, né, no local específico para isso. O vaso, hoje, eu vejo assim, encontro de vasos, a pessoa tem muito glamour, né? Só que nós esquecemos da nossa origem, né? Como vaso, o Senhor gosta. Hoje você não pode falar muita coisa para um vaso, que ele já se espinha. Estou falando vaso, estou falando crente. Você não pode falar algo assim para ele, que vai de encontro com ele, que ele não aceite, ele já fica espinhado. Esse vaso tem que ser tratado, esse vaso tem que ser polido. Na realidade, esse vaso tem que ser quebrado de novo, ser refeito pela mão do oleiro. E só quem pode fazer isso é Jeová. Lá Jeová pega o vaso, coloca lá dentro da arena, ele trata ele certinho, lá só é barro. E vai outros preletores ministrar, como é que é? Vai sim. O pastor Hélio ministra sobre família, casamento, né? Já é a marca dele. A marca dele, né? Tem outros, tem a missionária Karina que ministra, tem os intercessores, né? Esse ano, né, temos, né? Vamos contar com a presença da apóstola que vai estar lá, né? Ministrando sobre cura e libertação. O pastor Mesquita também vai estar lá. Tem também o cooperador José, que vai estar lá ministrando. E tem os levitas, né? E qual é o tema do cooperador José? Ele vai ministrar sobre ardendo em fogo. Ardendo em fogo. Ardendo em fogo. E nós vamos estar ministrando sobre cura e libertação. Eu e o pastor Mesquita. Vamos estar ministrando juntamente com o pastor Hélio, que as ministrações são separadas. Eu já ia comentar agora aqui. Tem momentos que é só de varoas, né? Varoas e jovens varoas, né? E tem um momento de isso tudo no monte, tá? No monte lá do sítio. Tem o momento dos varões e jovens varões, né? Vai ser administrada a palavra do Senhor de cura, de libertação, né? Sobre tudo aquilo que Deus vai fazer naquele momento de restauração, restaurar os vasos, né? Renovar os vasos e o azeite seja ali constante. E quem está assistindo a gente que quer participar desse encontro de vasos, liga para onde, fala com quem, né? Tem uma rede social, um Instagram, um Facebook ou coisa parecida? Tem. Ele vai acontecer no dia 27 a 28 de julho, né? O valor da inscrição é R$130. Né? Falar com a Karina no 9203-4487 e falar com a Isabela no 995419. Olha, está aí na tela para você que quer ir no encontro de vasos ali da Igreja Pentecostal Filhos da Promessa, o qual nós somos um dos preletores que vamos estar lá. Está aí o contato, está aí
né, o telefone da Karina, da Isabela, que são responsáveis, né, pela inscrição de quem vai estar lá. E eu diria que não seria um valor, mas seria um investimento. Porque muitas vezes a gente investe em coisas, né? Mas precisamos investir na nossa vida espiritual. E a nossa vida espiritual é que vai decidir a nossa vida material, familiar, conjugal e até a vida profissional. Então, assim, convido você a estar lá conosco. Nós vamos estar ministrando sobre cura e libertação, o qual, né, é a primeira vez que eu tenho o privilégio de ir. Já fomos em vários lugares ministrar, mas é a primeira vez que nós estaremos lá nesse encontro de vasos da Igreja Pentecostal Filhos da Promessa, que vai ser, né, vai sair um ônibus da igreja e vai levar as pessoas para esse lugar, para essa linha 45, é isso? E, não, mas eu quero ir no meu carro, não tem problema. Você pode também ir no seu carro. Só que a saída será da igreja, até para que você não se perca, né, no caminho. Então a gente convida você a estar lá, nesse grande encontro de vasos 2024 da Igreja Pentecostal Filhos da Promessa, o qual o presidente é o pastor e doutor Hélio e a pastora Rosineide, que é a sua esposa. Algo a falar, pastor Mesquita? Não, pastor, não. Tipo assim, o que é que eu vejo? É quantos dias, pastoras? Vai no sábado e retorna no domingo. Vai sábado e volta domingo, né? Aí, tipo assim, a alimentação, essas coisas já tá incluso? Tudo incluso, tudo incluso. São 5 alimentação, já está tudo incluso, tá? É um investimento de um valor simbólico, tá, queridos? E a gente gostaria que você estivesse lá, tá? E aqui eu gostaria já de agradecer a presença do pastor e doutor Hélio, da pastora Rosineide. E aqui novamente eu gostaria de convidar você a estar lá no Ministério Profético Moriá, quinta-feira às 19h30 ou domingo às 9h da manhã, tá? O nosso telefone está na tela, nosso endereço também. Ou você também pode nos seguir nas redes sociais, Ministério Profético Moriá, no Instagram ou no Facebook, Ministério Profético Moriá. Um lugar de adoração a Deus, um lugar onde a presença de Deus tem sido real naquele lugar. Nós queremos também agradecer a Deus, né, pela vida do pastor Marcelo Lima, que o céu continue lhe abençoando e derramando chuvas de bênçãos sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, pastor Marcelo Lima. Estamos juntos para caminhar e cremos que Deus nos dará um resultado de vitória e de milagre. E nós gostaríamos aqui, né, de modo muito especial, hoje nós iniciamos esse programa orando ao Senhor pela vida do Dalto de Franco, né, que o céu restaure a sua saúde, que o céu dê graça e perseverança à sua família, porque cremos no Deus de milagre, cremos no Deus de causa impossível, né? E estamos colocando nas nossas orações, porque eu creio que Deus faz milagre e que seja feito sempre à vontade de Deus, né? Nosso amigo, irmão em Cristo, Dalto de Franco, que se encontra passando por um momento difícil, mas está nas nossas orações, né? Eu creio. E gostaríamos de pedir que você também está assistindo a gente, nos ajudasse em oração para interceder pela vida do Dalto. Há poucos dias eu estive no seu programa, sempre nos recebeu com muito carinho e sempre um grande profissional e um homem de Deus, né? O Ministério Profético Moriá está orando, está clamando aos céus pela sua vida e pela restauração, tá? E aqui nós gostaríamos de orar por Porto Velho, pelo estado de Rondônia, pelas autoridades políticas, civis, executiva, né, pelo secretariado. Nós queremos apresentar ao Senhor, porque a Bíblia diz que nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Nós precisamos apresentar elas ao Senhor, porque toda autoridade é instituída por Deus, né? Então, neste momento, a gente quer orar, quer agradecer, quer bendizer o nome do Senhor. Eterno, amado e bendito Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo estado de Rondônia, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela cidade de Porto Velho e por todos os municípios, Senhor, desse estado, Pai.
Que tu possa continuar abençoando, Senhor, o governo executivo, legislativo e judiciário, Pai. Que tu possas continuar dando sabedoria ao governador desse estado, Senhor. Para que tu possa capacitá-lo cada vez mais, Senhor, se escondê-lo em ti, Senhor. Que a tua misericórdia e o teu poder, Senhor, possa reinar no estado de Rondônia, Pai. E que nós possamos continuar dizendo que Rondônia é do Senhor Jesus, que Porto Velho é do Senhor Jesus, que o Brasil é do Senhor Jesus. E nós decretamos, Senhor, famílias abençoadas, restauradas, prósperas e libertas, Pai. Para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado, Senhor. Te bendizemos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Trazendo novidade, coisa boa para você, Atos Telecom, provedor de internet, fibra ótica em Candeias do Jamari. Se você está com dificuldade na sua internet ou você não tem uma internet de qualidade, você pode procurar Atos Telecom, provedor de internet de fibra ótica, não é isso, Tereza? É isso mesmo, você de Candeias do Jamari região, pode entrar em contato conosco, que nós vamos estar estabelecendo uma internet de qualidade para você com mais de 10 anos na cidade de Candeias. A Atos Telecom está com uma mega promoção que você assinando um plano de 400 mega, você ganha um aplicativo HBO Max para assistir suas séries e seus filmes favoritos. Atos Telecom, sempre com você. Internet de qualidade para Candeias do Jamari e toda a região. Ligue e diga que você quer uma internet de qualidade, ligando para Atos Telecom, internet de qualidade em Candeias do Jamari.